Como é que um país se conta a si mesmo? Bem, em Portugal, a resposta está nos livros. É isso mesmo. Nos próximos minutos, vamos embarcar numa viagem de mais de 800 anos para perceber como é que a literatura não só contou, mas moldou a alma portuguesa, desde os primeiríssimos versos até aos grandes nomes que conquistaram o mundo. E a ideia de fundo é esta. É bastante simples, na verdade. A literatura portuguesa é, basicamente, um espelho da nação. E olhem que é um espelho que não mente. Reflete tudo. A identidade, a glória dos triunfos, claro, mas também a escuridão das crises e todas as grandes transformações. E que viagem! Olhem só para esta cronologia. Estamos a falar de um percurso impressionante que vai desde o trovadorismo, lá em 1189, passa pelo humanismo, o classicismo, depois o barroco, o romantismo, até chegar à explosão do modernismo. Cada uma destas datas é mais do que um período literário. É uma mudança sísmica na forma como Portugal se pensava e se via. Ok, então vamos lá começar pelo princípio. Este é o nosso primeiro ato, o nascimento de uma voz. Vamos ver como é que a identidade de uma nação foi forjada em verso e prosa, num período em que literatura e nação nasceram praticamente de mãos dadas. E isto é mesmo fascinante. Pensem nisto. O primeiro movimento literário, o trovadorismo, acontece ao mesmo tempo que o Estado português se está a formar. O ponto de partida é, normalmente, a Cantiga da Ribeirinha por volta de 1189. Ou seja, a literatura nasce literalmente com o país. Ajudou a criar não só uma identidade, mas uma língua. Então, afinal, o que era isto do trovadorismo? Era, no fundo, uma arte em que poesia e música não se podiam separar. As famosas cantigas não eram poemas para ler em silêncio, nada disso. Eram feitas para serem cantadas, ouvidas, sentidas, com acompanhamento musical. E aqui conseguimos ver a grande diferença entre os dois géneros líricos principais. De um lado, as cantigas de amor. Aqui, a voz é masculina, é um nobre a sofrer por uma dama quase sempre inalcançável. Isto vem muito da influência de Provença, que era o centro da moda poética da altura. Mas depois temos as cantigas de amigo, e aqui a coisa muda de figura. A voz é feminina, é uma mulher, muitas vezes do povo, que canta a saudade do seu amado. E isto é genuinamente nosso, ibérico, super original. Claro que os descobrimentos não alargaram só os mapas do mundo. Alargaram as mentes. Foi uma autêntica revolução. O foco que na Idade Média estava em Deus, de repente vira-se para o homem. O humanismo coloca o ser humano e as suas capacidades no centro do universo. É um reflexo claro da confiança de um povo que estava literalmente a descobrir novos mundos. E esta Idade de Ouro teve os seus heróis, os seus gigantes. Primeiro, Fernão Lopes, que basicamente deu a Portugal a consciência da sua própria história. Depois, Gil Vicente, o mestre do teatro, que pôs o país inteiro a olhar-se ao espelho e a rir-se das suas próprias falhas. E claro, Camões. Bem, Camões imortalizou a glória de Portugal para sempre. E é aqui que se vê o gênio de Camões. Os Lusíadas não é só um livro sobre a viagem de Vasco da Gama. É muito, mas muito mais do que isso. É a combinação perfeita da história real de Portugal com as grandes epopeias clássicas. O resultado? Um monumento literário épico à altura do império que estava a celebrar. Mas, e esta é a pergunta de ouro, o que acontece quando a glória começa a desaparecer? Depois de uma auge tão grande, a história de Portugal, e claro da sua literatura, estava prestes a dar uma volta de 180 graus. E entramos no segundo ato, uma era de questionamento. Aqui, a literatura deixa de celebrar o império e passa a criticar a sociedade. É um período marcado pela crise, em que o olhar se vira para dentro. Este quadro mostra a diferença de uma forma brutal. O classicismo era celebração, harmonia, confiança nacional e depois o barroco. Tudo muda em 1580 com a perda da independência para a Espanha. A literatura passa a ser sobre crise, conflito, contrastes, tensão religiosa. É o reflexo de um país em pleno desassossego. Bem, depois da tempestade do barroco era preciso encontrar alguma calma. E é aí que entra o arcadismo. Foi uma reação direta aos exageros e ao drama barroco, muito influenciado pelas ideias do iluminismo. A palavra de ordem era voltar à razão, à simplicidade, à natureza. No fundo, era uma tentativa de encontrar ordem no meio do caos. Adoro esta citação. Resume na perfeição o grande combate do século XIX. Para os escritores da altura, o romantismo era a apoteose do sentimento, por emoção. Já o realismo era a anatomia do caráter. Fantástico, não é? De um lado o coração, do outro o bisturi. Pois é. O século XIX teve, digamos, duas partes muito distintas.
Primeiro, o romantismo, liderado por nomes como Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Aqui o que contava era a emoção, o indivíduo, um olhar apaixonado pela história nacional. Mas depois vem o realismo. E com um mestre como Eça de Queiroz, o objetivo já não era sentir, era observar. Observar e criticar, de forma objetiva, todas as falhas da sociedade portuguesa. Então, depois de dissecar a nação inteira, como é que a literatura se podia reinventar outra vez? O que é que podia vir a seguir? Bem, a resposta foi uma explosão. Uma ruptura como nunca antes se tinha visto. E com isso chegamos ao nosso último ato, a explosão moderna. Vamos falar de fragmentação, de gênio e de vozes que se tornaram globais. O século XX chegou e virou tudo do avesso. O ponto de partida do modernismo em Portugal é 1915. O rastilho foi uma revista, a Orfeu. A geração que a liderava, com Fernando Pessoa à cabeça, não estava para brincadeiras. Eles não queriam reformar nada, queriam demolir. Partiram as regras todas, causaram um escândalo tremendo e basicamente cortaram de vez com o passado. E no epicentro deste terremoto estava uma invenção absolutamente genial de Fernando Pessoa, o heterónimo. Atenção, isto não é um pseudónimo, um simples nome falso. Não. Um heterónimo é uma personalidade artística completa, com a sua própria biografia, a sua própria filosofia, o seu próprio estilo. São, na verdade, outros poetas, a viver e a escrever dentro de um único autor. E que poetas ele criou! Pensem nisto. Temos Alberto Caeiro, o mestre, o poeta que só queria sentir as coisas como elas são. Depois, Ricardo Reis, o classicista, sempre em busca da tranquilidade. A seguir, o oposto total, Álvaro de Campos, o engenheiro futurista, barulhento, cheio de fúria e de angústia moderna. E ainda Bernardo Soares, o semi-heterónimo por trás do incrível livro do Desassossego. É uma multidão de gênios dentro de um homem só. Agora, damos um salto na história até o momento-chave, 1974, a Revolução dos Cravos. O fim da ditadura não libertou apenas o país, libertou a literatura. De repente, havia espaço para novas vozes, para se falar de tudo e principalmente para confrontar o passado recente e os traumas, como a guerra colonial. E essa nova liberdade literária iria ter o seu momento de consagração máxima. O ano é 1998. José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura. E isto foi muito mais do que um prémio para um autor. Foi como se de repente séculos e séculos de literatura portuguesa fossem colocados no palco do mundo. O reconhecimento final. E são precisamente autores como Saramago e António Lobo Antunes que se tornam as grandes vozes deste período. Eles pegaram na história de Portugal e olharam para ela de frente. Saramago muitas vezes reinventando-a e Lobo Antunes mergulhando de cabeça nos traumas da guerra. Ambos obrigaram o país a confrontar-se com os seus fantasmas. E chegamos assim ao fim da nossa viagem. Ou melhor, não bem ao fim, porque esta é uma história interminável. O futuro da identidade literária de Portugal está sempre a ser escrito. E a pergunta que fica no ar é esta. Num mundo cada vez mais global, que história é que a literatura portuguesa vai contar a seguir? Depois de ter sido o espelho da nação, de se ter partido em 1000 vozes e de ter chegado ao mundo, o que virá agora? Que novas histórias sobre Portugal e, no fundo, sobre todos nós, ainda estão por contar?